Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida está em Hebreus capítulo 7, numa passagem que aparentemente estaria ensinando que nós devemos dar o dízimo. A passagem de Hebreus 7, de 1 a 10, costuma ser usada por muitos como prova de que o cristão deve dar o dízimo. Ao ler Gênesis 14, de 8 a 24, e Hebreus 7, de 1 a 10, é preciso perguntar nessas passagens: quem deu o dízimo? De onde veio o dízimo? E a quem o dízimo foi entregue? Vamos ver as respostas. Os reis de Sodoma e Gomorra e seus aliados guerrearam contra Quedorlaomer e outros reis, os quais venceram e aprisionaram Ló com os reis de Sodoma e Gomorra, etc. Abrão recebeu a notícia da prisão do seu sobrinho e também desses outros reis, e ele juntou seus servos e foi lutar contra Quedorlaomer, que tinha aprisionado seu sobrinho, e ele acabou vencendo o inimigo e libertando seu sobrinho. Na volta, Abrão encontrou-se com o agradecido rei de Sodoma, que queria dar-lhe tudo o que era seu, e havia sido recuperado na batalha. Abrão encontrou-se também com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o qual deu pão e vinho a Abrão e o abençoou. Em troca, Abrão pegou dos bens do rei de Sodoma, que havia recuperado, e deu 10% deles a Melquisedeque. Repare que Abrão não deu do que era seu, mas do que era do rei de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu que Abrão ficasse então com os 90% dos bens que restaram, mas este recusou-se a aceitar até mesmo a correia de uma sandália. Portanto, nada do que Abrão deu a Melquisedeque era realmente seu. Quem pagou o dízimo? Abrão. De onde veio o dízimo? Dos bens do rei de Sodoma. A quem o dízimo foi pago? A Melquisedeque. Se alguém quiser obrigá-lo a dar o dízimo com base na passagem de Hebreus 7, de 1 a 10, você terá de fazê-lo entregando algo que não é seu. Por exemplo, digamos que você fosse um policial, depois de lutar contra uma quadrilha que assaltou o banco e prendeu os bandidos, você deveria entregar para a sua religião 10% do dinheiro roubado que você recuperou e devolver os restantes 90% para o banco, mesmo que o banqueiro insistisse para que você ficasse com tudo. Absurdo, não é mesmo? Pois então também é um absurdo usar Hebreus 7, de 1 a 10, para justificar a entrega do dízimo na atual dispensação da igreja. A passagem, obviamente, não tem seu foco no dízimo, mas o contexto está todo mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, é superior ao sacerdócio de Arão. A própria carta aos Hebreus é toda escrita para mostrar aos judeus convertidos a Cristo que eles deviam deixar de lado todas as práticas do judaísmo, pois estas nada tinham a ver com o cristianismo. Inclua-se aí também o dízimo, que foi dado a Israel como ordenança na lei de Moisés, e não aparece em nenhum lugar da doutrina dada pelos apóstolos à igreja.